manhã, que eu seja um instrumento de Deus aí. Quantos querem viver a vontade de Deus na sua vida? Aleluia. Tenho certeza, esse é o desejo de todo cristão, amém? Vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Vou fazer a leitura a partir do versículo 3. Reis, capítulo 3. Quantos estão prontos aí? Dê um glória a Deus. Amém. Então vamos ler. Salomão amava o Senhor, versículo 3. O que demonstrava quando, de acordo com os decretos do seu pai Davi, andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Aleluia. Quantos imaginam o Senhor falando isso para você? Imagina, coisa gloriosa. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de seu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? E o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos por essa manhã gloriosa, Pai, na tua casa, Deus, onde estamos aqui com irmãos e irmãs, Senhor, para buscar a tua face, Deus, para buscar a ti, Senhor, para buscar direcionamento de ti, Senhor, para as nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, nós clamamos a ti agora, pelo teu Espírito Santo, Pai, dirigindo, Pai, a nossa reunião, Senhor, e clamamos a ti, Deus, para que nada impeça a tua palavra, Senhor, sendo trazida a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. E eu aqui me coloco, Deus, em tua disposição, Pai, para ser um instrumento, Senhor, um canal, Senhor, do teu trono, diretamente, Pai, aos teus filhos e às tuas filhas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco, Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor pela palavra de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas lições que a gente pode tirar da vida de Salomão, desse início de reinado de Salomão, para a gente viver a vontade de Deus na nossa vida. Eu levantei aqui 4 pontos para a gente falar a respeito da vida de Salomão, e que com certeza pode ser um exemplo para mim e para você que está buscando viver a vontade de Deus na sua vida. No primeiro versículo que eu li, versículo 3, fala: Salomão amava o Senhor. Então, primeiro ponto aqui, se você quer viver a vontade de Deus na sua vida, em primeiro lugar, você tem que amar a Deus.
Amém? Você tem que amar a Deus. E aqui no versículo mesmo já fala, por que ele amava a Deus? O que dizia, o que ele fazia que demonstrava esse amor a Deus? E aqui fala, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Isso quer dizer o quê? Andar de acordo com os decretos, obediência. A gente vê aqui que através da obediência que ele tinha, ele demonstrava o amor a Deus. E olha que não era nem obediência às leis aqui o que está falando, é os decretos do pai. Então, em primeiro lugar, você que ama a Deus, você obedece os mandamentos de Deus. Ou seja, a palavra de Deus está aqui, na minha mão e na tua mão. Esses são os decretos de Deus. Mas a gente pode ver também que quem ama a Deus respeita a autoridade. Davi era autoridade na vida de Salomão. E ele obedecia, ele seguia os decretos de Davi, que era na verdade também o rei. Além de ser pai, ele era o rei de Salomão, o rei de Israel, que era autoridade sobre Salomão também. Então, a gente tem que entender que quem ama a Deus, você reconhece as autoridades que estão sobre a sua vida. Seja seus pais, sejam seus pastores, seja professor, seu chefe no trabalho. E como Davi era um rei, a gente estende isso para os nossos políticos, os governantes do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Todos eles são autoridades sobre a nossa vida. E a palavra de Deus diz que não há autoridade, que não seja instituída por Deus. Então, às vezes, a gente tem muitos motivos aqui para estar com raiva do que está acontecendo no Brasil, mas a gente tem que entender que Deus, Ele que determina cada autoridade que está em cima de nós. Então, a gente tem que obedecer, independente do que seja. É lógico que a gente tem que primeiro agradar a Deus e depois aos homens, ou seja, obedecer primeiro a Deus. Se tem alguma lei no nosso país que foi instituída, que vai contra a palavra de Deus, em primeiro lugar a gente segue isso aqui. Amém? Todos nós aqui somos cidadãos do reino de Deus antes de ser cidadão do Brasil ou de qualquer país. Mas a gente tem que seguir também as leis do nosso país. Se tem alguma, se inventar uma lei aí que não pode ficar na rua depois das 10 da noite. Na Bíblia fala alguma coisa que a gente tem que ficar na rua depois das 10 da noite? Não, então a gente tem que obedecer à lei do país. Agora, se for alguma lei que vai contra a Bíblia, primeiro a gente obedece à Bíblia. Amém? E a gente vê aqui na vida de Salomão que ele era correto, ele era reto. Ele obedecia, ele seguia os mandamentos, os decretos do seu pai. E Davi, com certeza, como a gente sabe, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então Salomão, ele seguia, ele queria fazer tudo corretamente. Tinha decretos no reino, ele seguia aquilo ali. Ele obedecia a Davi por ser pai, por ser rei, e ele estava debaixo de toda essa autoridade em obediência. E com isso ele mostrava o amor que ele tinha por Deus. A gente tem que entender isso, o amor da boca para fora não significa nada. A gente teve aí, ontem tivemos o jantar romântico dos casais. Quantos tiveram aqui ontem? Tem um grupo legal. Então, foi uma bênção, não é verdade? Foi lindo demais. E sexta-feira foi o dia dos namorados. A gente está nesse clima aí meio romântico. E aqui todos que amam, todos aqui amam. Mesmo que você não tenha seu namorado, seu esposo, você pode ter filho, ou amigo, ou até irmãos. A gente sabe, o amor, ele não é só palavras. O amor tem que ter os frutos, atitudes, O amor tem que produzir essas coisas. E a gente aprende aqui na palavra de Deus que uma das coisas que demonstra o nosso amor é a obediência. A obediência à autoridade, a obediência a Deus. Então a gente tem que demonstrar, o amor não pode ser da boca para fora. O amor tem que ter esses frutos. Assim como a nossa fé sem as obras é morta, o amor também. Sem as atitudes que demonstram o amor. Que o namorado que fala para a namorada que ama e não faz nada para demonstrar isso. Nem um abraço, nem um carinho, nem uma palavra de amor. Uma declaração de amor, que abre o coração. Então a gente aprende a primeira coisa aqui com Salomão, que ele amava a Deus. E isso era demonstrado através do amor que ele tinha, através da obediência que ele tinha.
Jesus também nos fala que isso evidencia. Ele falava assim em João, capítulo 14, versículo 21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, mais uma confirmação. Se você ama Jesus e ama a Deus, e você está ignorando a palavra de Deus, me desculpa, mas você precisa rever algumas coisas. Você não está entendendo direito. Porque o amor a Jesus, o amor a Deus, não fica só nisso. Eu amo e pronto e acabou. Não, olha aqui. Nosso guia aqui na terra que Deus deixou para cada um de nós. A gente tem que guardar esses mandamentos aqui no nosso coração e seguir isso aqui. Aí você não vai nem precisar ficar falando, eu te amo, Deus. Ou você não vai nem ficar falando para os outros, não vai precisar falar para as pessoas, eu amo a Deus. Você vive isso aqui. Não tem prova maior do amor de Deus, do seu amor por Deus. Amém? A sua vida vai falar desse amor. E uma coisa que a gente pode incluir aqui, que eu sinto a necessidade de falar, de abrir um pequeno parêntese aqui. Jesus, ele resumiu, né? Deus fez aquele imensidão de leis na época de Moisés, tem os 10 mandamentos, e Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, lá no profundo, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Está lá em Marcos capítulo 12, versículo 30. E também ele teve a sequência que resume o restante dos mandamentos. Amar ao seu próximo como a ti mesmo. E eu vejo, Deus tem me despertado a mim mesmo, que às vezes a gente falha nessa parte. Meu irmão, a gente está num momento que a gente precisa cada vez mais se unir, igreja, irmãos e irmãs. E Deus pediu para eu falar isso para vocês essa manhã. Jamais se fiquem nervosos uns com os outros, irmão e irmã, pai, mãe, filho, com pai. Sabe, a gente tem que ter um discernimento de entender que quem está por trás de cada desavença, de cada briga, de cada ideia contrária em relacionamentos, é o diabo. Jesus disse, né? A gente tem que amar o nosso próximo. E a palavra de Deus também nos ensina, né, que a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Então a gente ficar irritado com seu irmão, por causa de às vezes é por coisa pequena, abre os olhos espirituais na sua vida essa manhã, em nome de Jesus. Jamais, se a pessoa faz alguma coisa, falha com você, rapidamente já pensa, não, peraí, isso aí não é por acaso. O diabo está por trás disso. Vocês acham que é admissível ter briga de irmão e irmã aqui dentro da igreja? Faz sentido? Não faz sentido, gente. Imagina, se vai ficar tendo brigas, vai ficar tendo coisa aqui dentro da igreja, o que a gente vai esperar do mundo? Nós somos a referência do mundo. Então, preste atenção. Deus falou muito comigo isso. Isso mostra para a gente conseguir ter realmente amor ao próximo. Porque se você começar a entender que o diabo está por trás de tudo, você vai ver que às vezes foi uma pequena brecha que aquela pessoa deu e te magoou e falou com você de um jeito que você não gostou. Ou às vezes você mesmo está dando brecha, né? Que a gente tem mania de ver o erro só no outro, né? Mas pensa bem, olha dentro de você. Às vezes, do mesmo jeito que você vai olhar para o seu irmão, olha para você também. Sabe assim, foi sem querer, eu dei brecha. Eu falei o que não devia ter falado. E isso, com certeza, o diabo está por trás disso. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E destruir relacionamentos. Quanto mais relacionamento ele destruir na tua vida, de irmão, de família, de amigos, mais ele vai estar feliz. É só ele que ganha, é só ele que fica feliz com isso. Então, abra seus olhos espirituais. Se Adão e Eva nunca tivessem comido o fruto, nunca tivessem pecado, vocês acham que teria tanta maldade, tanta briga? Jamais, né? O diabo é que está por trás. A gente tem aquele medo de, às vezes, né? Tudo ficar colocando o diabo, não, é tudo culpa do diabo. Mas, na real, toda a maldade que está aqui nesse mundo é por quê? Foi por causa de Adão e Eva ter feito o quê? Eles deram brecha. É por isso que a maldade está no mundo. A gente não tem que ter medo de falar. Por trás de tudo, indiretamente ou diretamente, o diabo está por trás de toda a maldade desse mundo.
Isso eu posso falar com garantia para todos vocês. E em cada relacionamento que você tem, se você está sentindo, você está com pressa, tem gente aqui que está sem falar com um ou outro, com amigo, com família. Agora, Deus está falando com você. Abre os olhos. Você tem que partir para ir lá e pedir perdão e ver que quem está por trás disso tudo é o diabo, porque ele está ganhando com isso. Cada vez que a gente perde relacionamento, a gente perde força. A gente tem que estar unido. Quantos que recebem essa palavra aí? Tenho certeza que Deus está falando com vocês. Aí eu fiz questão de abrir esse parênteses para a gente falar sobre amor ao próximo. O que nada mais é do que um mandamento de Deus. E se você ama o seu próximo, você está demonstrando o seu amor a Deus. Amém? Porque você está sendo obediente à palavra de Deus. Outro ponto que a gente pode aprender aqui na vida de Salomão. Primeiro, ele amava a Deus. Segundo, ele sabia buscar a Deus. Na sequência, no versículo 4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Salomão, ele sabia, ele estava aqui diante de uma situação que ele era jovem, ele não tinha experiências, ele se sentia necessitado de estar com Deus, e ele sabia, esse foi o principal fator, ele sabia como buscar a Deus. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 16:9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E Salomão já sabia dessa verdade. Ele sabia que para buscar o favor de Deus, ele tinha que chamar a atenção de Deus. E Deus está falando com vocês também aqui que querem viver a vontade de Deus na sua vida. Você precisa chamar a atenção de Deus. Salomão fez o quê? Ele foi ali no lugar onde era o principal lugar sagrado. Porque ele queria chamar a atenção de Deus. Ele foi no principal lugar. Aí ele fez o quê? Ofereceu 1000 holocaustos. Às vezes a gente lê assim, a gente nem para pensar. O que isso significa? 1000 holocaustos. Eu fiquei pensando, imaginando assim, né? Supondo. Eu imagino que 1000 ovelhas, se a gente for chutar que ele estava queimando ovelha, holocausto, né? Sacrifício totalmente queimado. Eu acho que para a gente pôr 1000 ovelhas aqui, ia preencher praticamente a igreja inteira. Daqui do púlpito até lá atrás. Agora você imagina, eu não sei como que ele fez esse sacrifício, se foi queimou tudo ao mesmo tempo ou se foi um de cada vez. Se foi tudo ao mesmo tempo, imagina um fogo de queimar 1000 ovelhas. Pensa comigo aqui. Foi grande esse fogo? Será que chamou a atenção de Deus? 1000 ovelhas, 1000 holocaustos sendo queimado. O fogaréu que aquilo deve ter feito alcançou 20 metros de altura para chamar a atenção de Deus. Agora eu também não sei se foi tudo ao mesmo tempo. Agora, imagina se foi um de cada vez, uma ovelhinha de cada vez. 1000 ovelhas. Eu fiz um cálculo rápido só para a gente ter uma noção. Se ele demora 10 minutos para fazer um sacrifício de uma ovelha, 1000 ovelhas daria 100.000 minutos. E isso dá o equivalente a 7 dias. Pensa bem, sem parar para comer, para dormir, para nada. E eu tenho certeza que eu estou chutando baixo. Então, ele fez o que? Ele chamou a atenção de Deus. E se você quer viver a vontade de Deus na sua vida, Deus está falando para você. Chame a atenção de Deus. Os olhos do Senhor estão atentos. Estão procurando. Deus está de olho. Ele fica olhando a terra. Está aqui na palavra de Deus. Deus está de olho. Mas se você fica fazendo o que os outros fazem, você não faz diferença, você não chama a atenção de Deus. Deus está procurando gente. Deus não tem nada com preguiçosos, a palavra de Deus diz. Deus quer gente com coragem, com bravura, gente que vai para cima, entendeu? Gente que chama, gente com perseverança. Se você está buscando a vontade de Deus, buscando a voz de Deus, e se você desiste, você não está mostrando perseverança nenhuma a Deus. Deus quer gente que chama a atenção dele. Deus fica procurando. Aí ele vê, opa, peraí, Salomão tá, olha lá, 1000 holocaustos. Ele quer alguma coisa. Perceberam? Deus fica ali no céu só olhando. Ele está de olho aqui na terra. Ele está de olho para aqueles que se destacam. Quantos querem se destacar e chamar a atenção de Deus? Deus está falando com você essa manhã, meu irmão. Chama a atenção de Deus. Faça mais. Você está fazendo a campanha aqui.
Você já fez uma, duas, não está dando nada? Faça mais, não é hora de parar. Deus quer perseverança. Então faça uma coisa a mais. De repente você, sei lá, aumenta o seu jejum junto com a campanha, vai no monte, mas faz mais, não faz menos. Se você fizer menos, você está mostrando o que para Deus? Você não tem garra, não tem perseverança. Deus quer que você faça mais. Salomão queimou 1000 holocaustos, foi no principal lugar sagrado, porque ele queria ouvir a voz de Deus, e ele estava determinado a ouvir a voz de Deus. Então, seja determinado na sua vida, não desista. Às vezes pode ser que você esteja tão perto, aí você desiste. Imagina, isso para Deus é uma decepção. Deus está procurando quem não é preguiçoso, quem tem garra, quem tem perseverança. São esses que vão alcançar a vontade de Deus, que vão ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Então, faça isso na sua vida. Pelo amor de Deus, não apenas ouça o que eu estou falando, mas faça. Mude de atitude. Faça mais. Deus não está falando, faça mais. Ainda assim, faça mais ainda. Que com certeza Deus vai ouvir, porque Ele vai ouvir, Ele vai ver que você está chamando a atenção dEle. E Deus está procurando quem faça isso. Porque quem dedica o coração totalmente a Deus, não está nem para nada, só quer isso, você está determinado. Então você vai fazer o que for preciso. Você fez já demais, não deu, você vai fazer mais. Porque você quer ou não quer? Quem quer não desiste. Então se você quer viver a vontade de Deus, você não vai desistir jamais. Quantos já assistiram aquele filme Tropa de Elite? Alguns já assistiram? É um filme que tem seus palavrões, tem as coisas, mas ali é um exemplo que a gente pode ver. Não é exatamente o que Deus faz, mas o que acontece ali? O capitão, ele está procurando pessoas para fazer parte do seu pelotão. Imagina, é o Tropa de Elite. Tem que ser os caras mais... É o BOP, né? Grupo de Operações Especiais. Aí ele pega, sei lá, 50 candidatos. Faz tempo que eu vi esse filme, eu não lembro o número exato. Aí ele começa. Meu irmão, só prova difícil. Para fazer o quê? Para testar. Aí ele primeiro põe lá, o cara tem que fazer, sei lá o que, eu não lembro mais as provas, mas eu sei que é só coisa pesada. O cara tem que atravessar um rio e tem que correr atrás. Eu lembro que uma cena que eles pegam, o povo está lá, os caras estão, sei lá, 2 dias sem comer, eles trazem comida num lençol, num pano, joga no chão, os caras têm que comer, não pode deixar um arroz, e é no meio da terra que eles jogam a comida. E o treinamento é só assim, só coisa pesada, só coisa difícil. E o que o capitão fica gritando para os caras? Pede para sair, pede para sair, pede para sair. Porque ele está querendo ver quem? Ver quem são os fracos. Que ele quer só ficar com quem é forte, quem não vai desistir. E Deus, Ele quer a mesma coisa de vocês. Deus não quer quem desiste fácil. Como é que Deus vai contar com você se você vai desistir fácil? Deus quer quem vai, e não importa o que aconteça. Deus não vai ficar falando esse pede para sair, mas Ele está querendo ver. Quem vai continuar? Quem vai perseverar? Eu não estou falando porque eu quero ver aonde você vai. Eu não estou falando ainda porque eu quero ver se você é capaz de fazer mais. Se você é capaz de buscar a minha presença, buscar ouvir a minha voz mais. Deus quer mais de você, meu irmão. Não desista, Deus está falando com você aí, eu tenho certeza. Você está quase desistindo porque Deus não está falando com você, é porque Ele quer mais. Ele quer que você rasgue o coração mais, Ele quer que você busque mais, vá mais no monte, faça mais jejum, ore mais, leia mais a Bíblia. Deus quer mais. Isso é tudo uma prova, um teste. Pastor Glauber pregou quarta-feira sobre prova. Porque a gente é provado? É para a gente ser testado. Então às vezes Deus fica em silêncio. É uma prova também, porque Ele quer ver a sua fidelidade, a sua perseverança. Amém? Terceiro ponto. Antes disso, uma característica que a gente vê muito importante também de Salomão. Ele era generoso. Você vê que ele foi fazer uma oferta, ele foi lá logo e queimou 1000 holocaustos. Deus está falando com você também, seja generoso. Ou seja, ele não é só trazendo oferta para a igreja, mas tudo que você for fazer, seja generoso. É uma característica que você vai ver que faz bem, é característica do reino de Deus. Você tem que ser generoso. Para você chamar a atenção de Deus, você tem que ser generoso. Amém? Em terceiro lugar, Salomão tinha um coração sincero. Isso a gente vê
exatamente no sonho que ele teve. Por quê? Porque ele abre o coração para Deus. Deus fala, pode me pedir o que você quiser e eu te darei. E ele abre o coração, ele até fala muito. Ele abriu o coração. Deus pediu para ele falar o que ele queria que Deus ia dar, mas ele começa a falar, você foi muito bondoso com o teu servo, meu pai Davi, e você fez muita bondade com ele, e agora eu que estou aqui no reino, Deus e não sei o quê, mas eu sou jovem, e no final ele fala, dá pois ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Meu irmão, se você quer chamar a atenção, mais uma coisa que Deus quer para você viver a vontade de Deus, tem um coração sincero. Tem um coração sincero perante Deus, perante a Deus e aos homens, mas principalmente perante a Deus. Deus quer aquele filho, aquela filha que rasga o coração, abre. Por mais que você ache que você está falando besteira para Deus, que às vezes a gente fica assim, não, se eu falar isso para Deus, vai parecer que eu sou rebelde. Mas Deus, Ele gosta de sinceridade do teu coração. Ele quer ouvir o teu coração. Mesmo Ele, imagina, se você não falar para Deus, Ele não conhece nossos pensamentos? Então assim, Ele já sabe o que está passando dentro da sua cabeça. Já sabe o que está dentro do teu coração, porque Ele sonda o teu coração. Mas Ele quer que você fale. Imagina que você tem 2 filhos e um deles é cheio de dúvidas, cheio de coisa. Os dois são cheios de dúvidas, cheios de coisa na cabeça, querendo aprender as coisas do mundo, as coisas da vida. Só que um resolve ficar quieto. E não fala nada, não conversa, não pergunta nada para você, fica quieto. E o outro, por mais absurdo que sejam as perguntas que a gente conhece, como são as crianças, não está nem aí, vai e pergunta. É isso que você está querendo saber, não é? Deus é seu pai? Você tem que falar. Com qual filho você acha que o pai vai ter o melhor relacionamento? Com aquele que fala um monte de coisa estranha, bobeira, que na cabeça dele parece ser um monte de besteira, ou com o outro que não fala nada? Quem vai ter o melhor relacionamento? Obviamente é quem fala. Sem comunicação não há relacionamento. Então não tenha medo. Tenho certeza que Deus está falando com gente aqui. Você fica passando com coisa no coração e guardando isso para você. Gente, no mínimo você tem que abrir o seu coração para Deus. Ele te ama e Ele já conhece o que passa na sua cabeça. Ele já conhece o que está dentro do seu coração. Não adianta você querer esconder. Adão e Eva não conseguiram se esconder de Deus no jardim do Éden. Você não vai conseguir se esconder de Deus. Não vai conseguir esconder os seus sentimentos e os seus pensamentos. Mas a partir do momento que você abrir o teu coração e falar com Deus, e expor, rasgar o teu coração, aí você vai ver que o relacionamento seu com Deus vai aumentar e você vai chamar a atenção de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não consegue se conter com isso. Quantos aqui estão prontos para quebrantar, para ir subir mais um nível no relacionamento com Deus? Seja sincero, tenha um coração sincero, quebrantado, fale com Deus, amém? E isso já vai inevitavelmente me levar para o 4º ponto, que fala sobre o sonho. Antes disso, veja, o exemplo de Moisés. Moisés, ele falou uma coisa que para muitos aqui poderia ser absurdo. Quando Deus chamou Moisés para liderar o povo, para ele tirar o povo do Egito, ele teve a ousadia de falar para Deus, não Deus, se você não for comigo, eu não vou. Imagina, você pensando isso e falar uma coisa dessa para Deus. Porque parece assim, Deus está mandando ele ir, aí ele está desobedecendo. Não, porque se você não for comigo, eu não vou. Só que Deus viu o quê? A sinceridade do coração de Moisés. E é isso que Deus quer. Ele não quer que você fique querendo esconder os seus defeitos, esconder os seus medos. Ele quer que você fale todos os seus sentimentos. Abra a boca e fale. Abre a boca e fale. Tenha um coração sincero com Deus. Agora, o que me levou ao 4º ponto, veja bem. Isso tudo foi através de um sonho, não é verdade? E eu fico pensando, no final do pedido de Salomão, olha que engraçado que diz no versículo 10. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Aí eu fiquei pensando assim, mas é óbvio, né? Se era um sonho, parece que não faz sentido pra gente, né? Era um sonho. Salomão não tinha controle do sonho dele, né? Porque, sei lá, ele estava dormindo. Mas a Bíblia diz que Deus se agradou do pedido de Salomão. Aqui a gente já dá para tirar uma conclusão também.
Porque quando você tem um coração sincero, até no sonho, ele é revelado. Até quando você está dormindo, seu caráter é revelado. Até quando você está dormindo, até quando você está sonhando. E uma coisa que Deus falou comigo e está falando com você essa manhã, é que os sonhos de Deus são realidade. Amém? Tenho certeza que Deus está falando com você. Um sonho comum é apenas um sonho. Mas se o sonho é de Deus, ele é realidade. Senão Deus não poderia ficar surpreso e se agradado da resposta de Salomão. É porque para Deus, quando é sonho dele, meu irmão, Deus está falando com você. O sonho de Deus é realidade. O sonho de Deus na tua vida não é um sonho, é uma realidade já. Você tem que tomar posse. Às vezes o sonho é tão grande que você pensa, não, isso aí acho que daqui uns 10 anos eu vou chegar lá. Mas não, Deus está falando para você, se foi Ele que te deu esse sonho, é porque já é a realidade na tua vida. Amém? Quantos estão entendendo a palavra de Deus aí para você? Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, glorifica a Deus. Para a gente entender como que a gente pode chegar nessa conclusão, vamos ler o versículo 15 de Reis 3, 1 Reis 3. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Aí eu fico pensando aqui, se fosse eu ou você tivesse tido um sonho, qual seria a primeira reação? De manhã você acorda, não acredito, parecia tão real, mas era só um sonho. Não, puxa vida, queria que fosse verdade. Queria que fosse verdade isso, imagina. Queria que Deus tivesse me dado um coração sincero, como foi no sonho. Queria que Deus tivesse me dado sabedoria e discernimento, mas foi só um sonho. Se fosse eu e você, a gente teria tudo isso. Foi só um sonho. Então, se é só um sonho, não é realidade. Mas se é sonho de Deus, é realidade. E Salomão já entendeu isso. Em seguida, o que ele foi fazer? Depois voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Então deu um banquete para toda a sua corte. Olha o tanto de coisa que a gente pode tirar desse versículo aqui, irmão. Ele acordou, ele já sabia que lá ele tomou posse. Ele não pensou igual a gente pensaria, não, foi só um sonho. Que droga, foi tão bom, foi tão real, parecia tão bom se fosse verdade. Mas ele acordou já tomando posse. Primeira coisa que a gente vê aqui que aponta que ele entendeu que era verdade, ele foi para Jerusalém perante a arca da aliança. Antes do sonho, ele estava sacrificando em lugares sagrados. Se a gente for ver o que isso aqui quer dizer, ele estava em lugares sagrados a deuses pagãos. Isso era um defeito que Salomão tinha antes dele ter se encontrado com Deus, antes de Deus ter se revelado a ele nesse sonho. Porque ele estava fazendo as coisas de acordo com o povo. No versículo 2 diz que todo o povo fazia isso. Iam nos lugares sagrados dos deuses pagãos daquela época para oferecer sacrifícios para o Deus verdadeiro. E Salomão fazia isso. Aí você vê como Deus é bom. Apesar dele ter ido no lugar principal daquela região, o lugar principal de sacrifícios, o lugar sagrado principal daquela época para oferecer esse sacrifício que a gente estudou aqui, que ele fez 1000 holocaustos, ele estava num lugar pagão, só que ele estava com o coração correto perante Deus, e Deus viu a intenção do coração dele, e Deus está falando com vocês também a respeito disso. Quem é o templo do Senhor hoje em dia? É essa igreja aqui, esse prédio que é o templo? Somos nós, amém? Deus está falando isso com vocês também essa manhã. Às vezes a gente tem dentro de nós, que somos os templos, a gente pode estar colocando coisas pagãs dentro do nosso templo. E na hora que a gente oferece o sacrifício para Deus, ele está sendo um sacrifício oferecido num templo pagão. Às vezes a gente se polui tanto na semana toda, só assistindo porcaria na televisão, ouvindo porcaria, indo em lugar onde não devia ir.
E aí a gente começa a se tornar um templo cheio de imundície, né? Cheio de poluição. Então Deus também está falando isso com você essa manhã. Mantenha o seu templo puro e sagrado, que com certeza Deus vai aceitar mais facilmente o seu sacrifício. O que são os seus sacrifícios? Além de ser as nossas ofertas, principalmente também é o tempo que você investe no reino. Quantos aqui trabalham, fazem alguma obra na casa do Senhor? Está muito pequeno esse número, gente. Sacrifício hoje em dia é você vir dedicar tempo, como alguns obreiros que estão aqui. Tem muita coisa para fazer. Ficar só aí sentado por um tempo é bom, mas depois você tem que arregaçar as mangas, começar a trabalhar e se oferecer. Nós somos um sacrifício para Deus vivo. Adoração, a nossa adoração que a gente entrega a Deus é um sacrifício vivo. Muitos aqui eu tenho certeza que fazem isso. Mas a gente tem que sacrificar mais, tem que doar mais o nosso tempo para a igreja, para Deus, para o reino, para o irmão, para a nossa irmã. E Deus está falando isso com você essa manhã. Só que aí o que aconteceu? Depois que Salomão teve esse encontro com Deus, ele já tomou posse. Deus falou para ele que ele tinha um coração com discernimento. E ele acordou cheio de discernimento. Em vez dele voltar lá no lugar de sacrifícios pagãos, ele foi para Jerusalém. Ele já acordou com esse discernimento. E ele foi perante a arca da aliança do Senhor. Vocês perceberam isso? Ele já acordou com esse discernimento. Ele viu que o sonho de Deus na vida dele era real. E não foi só um sonho. Assim como é na tua vida também. Se você quer viver a vontade de Deus na tua vida, Deus está falando com você aqui. Ele já te deu sonho. Ele já colocou um sonho dele dentro de você. E você está esperando para viver esse sonho. Mas Deus está falando, já viva, porque é a realidade. Se fui eu que dei esse sonho, é realidade. Toma posse disso e começa a viver o sonho de Deus na tua vida, porque ele é real. Um sonho comum é um sonho, mas o sonho de Deus é realidade na tua vida. Assim como foi na vida de Salomão. Outra característica que mostra, ele fez o quê? Ele foi oferecer uma oferta de comunhão. Essa oferta de comunhão, ela tem o significado de uma coisa que valida uma aliança. Além dele ter ido no lugar certo, já ofereceu o sacrifício para Deus, ele ofereceu essa oferta de comunhão. Ele fechou o selo com Deus, falou, agora é isso e pronto, acabou. Eu tomo posse desse sonho. Não foi só um sonho. O Senhor falou comigo mesmo. O Senhor me deu um coração de discernimento. O Senhor me deu sabedoria. E o Senhor vai me dar riqueza. E o Senhor vai me dar fama. Assim como o Senhor falou no sonho, eu já tomo posse. Ele fechou o selo com Deus. Ele foi no lugar correto, ofereceu mais sacrifícios e ofereceu essa oferta de aliança. Feche a aliança com Deus essa manhã. Deus já te deu o sonho. Fecha essa aliança, toma posse. Não deixa nada te impedir de viver o sonho de Deus na tua vida. Aleluia. Deus quer que você mude agora de atitude. Comece a viver. Porque Deus colocou sonho. Não é para ficar guardado. Não é para você esperar anos e anos para viver. A gente vê algumas características dos sonhos de Deus nas vidas de alguns servos de Deus, e eu quero apontar para você ter discernimento do sonho de Deus na tua vida. Eu creio que muitos aqui têm sonhos que Deus já deu e alguns estão buscando, e eu digo para você essa manhã, continue buscando, não desista, persevere, vá mais. Não adianta também continuar fazendo a mesma coisa. Deus não está te dando o sonho, se você ainda não ouviu a voz de Deus falando o que é o sonho de Deus para a tua vida, o que é a vontade de Deus para a tua vida, busque mais, faça mais, chame a atenção de Deus. Amém? Vejam só, os sonhos de Deus podem ser promessas, como foi na vida de José do Egito. Ele sonhou que a lua, o sol e 11 estrelas se prostravam diante dele. Isso significava que era a família dele, pai, mãe, irmão se prostrando. Ele já tomou posse, já começou a viver. Ele não tinha medo. Foi Deus que deu o sonho? Então é realidade. Foi Deus que deu o sonho para José? Então é realidade. E ele viveu aquilo e Deus cumpriu. Ele passou por coisas terríveis, chegou a ser preso, caluniado, mas o sonho se cumpriu. Porque ele tomou posse do sonho.
Os sonhos de Deus também são avisos para você e para mim, como Deus uma vez falou com Abraão, avisando a ele, antes mesmo dele ter tido Isaac, Deus já avisou para ele que a descendência dele ia passar 400 anos no Egito. Os sonhos de Deus também nos protegem, como aconteceu com José, pai de Jesus. O anjo apareceu para José e falou para José, fujam para o Egito, porque Herodes está querendo matar Jesus. Agora imagina se fosse eu e você. Ah não, foi só um sonho. O anjo apareceu, imagina ele virando para Maria, Maria, eu tive um sonho, vamos repreender, vamos orar, porque isso não é de Deus. Eu sonhei que o anjo mandava a gente fugir para o Egito, porque queriam matar Jesus, imagina se ele tivesse pensado assim. Ele sabia, assim como Salomão, que o sonho de Deus é realidade, e ele não pensou duas vezes, pegou Maria e Jesus, fugiram para o Egito. E depois o anjo apareceu de novo para José, em outro sonho, falando quando estava na hora dele voltar. Porque ele tomou posse e ele sabia que o sonho de Deus na vida dele era realidade. Os sonhos de Deus também nos encorajam. Como aconteceu com Gideão. Ele tinha que lutar contra os inimigos ali na terra de Midian. E ele estava com medo. Aí Deus falou para ele, Gideão, vai lá no meio das tendas do inimigo e ouve uma conversa daquela tenda ali. Aí Gideão foi, sem entender, né? Mas ele foi com o ajudante dele. Chegando lá ele ouviu 2 inimigos dele, soldados, conversando. E um falava para o outro, eu sonhei que a gente perdia a guerra. Deus está falando com você, meu irmão. Deus tem te dado sonhos para outras pessoas, para te encorajar, para você agir, porque o sonho de Deus é realidade. Deus está falando, os sonhos deles são realidade. E Gideão naquela hora ele falou, Deus entregou o nosso inimigo nas nossas mãos, porque até o inimigo já está falando, até o inimigo já teve sonho, e eu tomo posse, porque o sonho de Deus é realidade. Os sonhos de Deus nos guiam, como foi com os reis magos. Eles foram visitar Jesus, e na volta, um anjo apareceu para eles e falou, não voltem pelo caminho onde vocês vão encontrar Herodes, porque Herodes queria matar Jesus. Aí de novo, imagina se eles pensassem que era só um sonho. Eles tomaram posse, eles falaram, não, Deus avisou, vamos fazer um outro caminho, não vamos encontrar com Herodes. E depois, a gente voltando para a história de Salomão, os sonhos de Deus edificam a nossa vida. Salomão, ele estava diante de uma situação que ele sabia que ele precisava de Deus. E ele agiu corretamente. Ele foi, chamou, primeiramente ele amava a Deus. Depois ele sabia buscar a Deus. Ele foi lá e chamou a atenção de Deus. Fez o maior sacrifício da vida dele. Foi no lugar principal de sacrifícios. E depois Deus realmente falou com ele. Em sonho, mas que é realidade. Ele acordou tomando posse desse sonho. Salomão foi edificado através do sonho de Deus. E Deus edifica a cada um de vocês através dos sonhos que Ele dá. Se o sonho é de Deus, é realidade. Uma vez, eu ainda estando lá no seminário que eu fiz com a pastora Dayana, nos Estados Unidos. Eu sou publicitário, sou formado em publicidade, fiz pós-graduação em comunicação com o mercado. E depois Deus fez muitas mudanças na minha vida, acabei indo para o seminário. E ainda eu estando lá, eu tinha dúvidas, eu ficava pensando, nossa, quando eu voltar, preciso procurar um emprego na agência de publicidade, preciso ver que agência que eu vou. Aí eu ficava pensando, mas que estranho, porque eu vim aqui estudar, né, a palavra de Deus, me preparar para o reino, e eu tinha aquela dúvida, eu ficava pensando, mas... Aí quando eu for fazer entrevista, eles vão perguntar, mas você foi fazer o que nos Estados Unidos? Aí eu fui estudar louvor e adoração, mas o que tem a ver? E um dia, Deus me acordou lá, com essa frase: pare de viver o seu presente e comece a viver o seu futuro. Toma posse disso na sua vida essa manhã. Pare de viver o seu presente e comece a viver o seu futuro. Amém? Deus colocou um sonho dentro de você, e é para você viver o seu futuro no presente. Você, com a ajuda de Deus, vai tornar esse sonho realidade. E você tem que já tomar posse, porque ele já é realidade.
E eu lembro que esse dia eu acordei, eu já comecei a escrever, eu fui para o computador, comecei a planejar ideias que Deus tinha me dado e eu tinha guardado só comigo. E eu comecei a escrever, tanto em relação ao ministério de louvor, como evangelismo, eu comecei a escrever. E eu fiquei com aquele negócio: para de viver seu presente, comece a viver o seu futuro. Para de viver o seu presente, comece a viver o seu futuro. Deus está falando com você essa manhã. Para de viver o seu presente e comece a viver o seu futuro. Os sonhos de Deus na tua vida já são realidade. Você tem que tomar posse, tomar atitude, fazer mais, buscar mais, não desistir, perseverar, porque já é realidade. Se o sonho é de Deus, é realidade na tua vida. Toma posse disso, irmão, irmã. Toma posse. Tem gente aqui que tem sonho de ter uma empresa, de ser empresário. Toma posse, já começa a escrever como é que vai ser sua empresa. Começa a planejar, começa a fazer o plano de marketing, começa a fazer. Não perca tempo. Deus quer que a gente viva o sonho. Você não tem que esperar as coisas acontecerem. É você que vai realizar e vai concretizar com a ajuda de Deus esse sonho. Tem gente aqui que Deus deu um sonho de você ser o melhor funcionário na sua empresa. Está esperando o quê? Você está esperando o quê? O sonho Deus já deu, já é realidade. Viva isso. Deus tem dado sonhos aqui que estão guardados dentro de nós. O sonho de Deus é realidade, meu irmão. Fique em pé no seu lugar. Vamos ministrar essa manhã. Eu creio que Deus, assim como foi na vida de Salomão, assim como foi na minha vida, Deus está falando com você essa manhã. Eu quero chamar aqui à frente para a gente orar junto, quebrar toda a maldição, tudo que tem impedido a sua vida. Eu quero chamar duas pessoas aqui, duas ocasiões diferentes. Quem tem um sonho que Deus deu e está guardado, e você tem esperado, Deus está mandando você tomar atitude e começar a viver esse sonho. Eu quero que você venha aqui à frente com coragem, venha se quebrantar diante de Deus e falar: Deus, eu vou começar a viver isso aí, não vou esperar mais. Eu não vou esperar mais, já é realidade, eu tomo posse, assim como Salomão. Fecha essa aliança com Deus e toma posse e comece a viver o sonho de Deus, porque ele já é realidade. E eu quero chamar também quem está buscando e ainda não ouviu a voz de Deus, ainda tem dúvidas do sonho de Deus, da vontade de Deus na tua vida. Vem aqui à frente também. Deus falou com você: faça mais. Então faça mais essa manhã. Faça mais, chama a atenção de Deus, se ajoelha, se quebranta, mas chama a atenção de Deus. Você vai ficar fazendo a mesma coisa, você vai fazer a mesma coisa que todo mundo faz, você vai fazer tudo que você já fez e não vai mudar nada. Deus está falando: faça mais, faça um sacrifício maior, ore mais, jejue mais, mas me chame a atenção, não desista fácil. Amém. Continua vindo. Se tem mais gente, quer buscar o sonho de Deus, se você tem um sonho que está bloqueado, se você quer coragem e quer fechar, eu declaro aqui: se tem alguém que tem sonho de Deus, que está fechado, que está travado, você vindo aqui, Deus está fechando essa aliança. Vai ser sua oferta de aliança com Deus essa manhã. Feche esse sonho agora. Não deixa, não fique adiando mais, porque Deus quer que você viva esse sonho. Faça essa oferta de comunhão, assim como Salomão fez, e venha tomando posse desse sonho. Deus colocou esse sonho dentro de cada um de vocês, para vocês viverem esse sonho. Se fosse um sonho comum, é um sonho, mas o sonho de Deus é realidade. Toma posse disso e viva isso. Vamos fechar essa aliança agora com Deus. E quem ainda não tem esse sonho claro na sua mente, entenda que Deus está te pedindo fazer mais. Faça mais, a partir de hoje. Vai mais no monte, jejua mais, faz mais oração, se quebranta mais, leia mais a Bíblia, passe mais tempo orando, ore com mais frequência. Não sei o que você vai fazer, meu irmão, mas faz mais, senão você não vai ouvir. Assim como Salomão, ele foi lá e fez mais. Ele foi no principal lugar, fez o sacrifício maior da vida dele, e ele ouviu a Deus. E eu garanto que se você fizer mais, se você chamar a atenção de Deus, Ele vai falar com você, e você não vai ter dúvida, e você já vai, a partir do momento que você tiver essa verdade na tua vida, você já vai começar a viver isso, e vai tomar posse, vai fechar essa aliança, e não vai temer. Amém? Aleluia. Feche seus olhos então, toda a igreja estenda a mão para cá, vamos me ajudar aqui em oração. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã, Pai. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua graça nas nossas vidas, ó Deus. Ó Pai querido, e agora queremos apresentar, Senhor, nossos irmãos e nossas irmãs que estão aqui à frente, Pai.
Oh, Deus maravilhoso, muitos estão aqui, Senhor, porque tem sonho guardado, Pai, mas eles estão aqui essa manhã, Senhor, declarando, Pai, fechando essa aliança contigo, Pai, oferecendo, Pai, essa oferta, Pai, tomando posse, porque eles vão começar a viver. Aleluia, Pai, o Senhor falou, Senhor, com o teu povo essa manhã. Oh, Deus, e nós tomamos posse, nós entendemos, ó Pai, que os teus sonhos são realidade na nossa vida, Pai, e nós vamos viver, Pai, não vamos adiar mais nenhum dia, Deus. Oh, Pai querido, que o teu povo aqui, Senhor, tenha força, Pai, para começar a escrever, para começar a planejar, para começar a viver, para começar a agir, e de acordo com o sonho que o Senhor colocou dentro de cada um aqui, Pai, nada vai impedir, Senhor. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, que haja abundância do teu Espírito Santo, Pai, na tua igreja, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nada vai travar, ó Deus, o corpo de Cristo, Pai, cada sonho, Deus, que se completa, Pai querido, em nome de Jesus, dê coragem, Senhor, atitude, Pai. Oh, Deus maravilhoso, eu clamo, Pai, para aqueles que estão buscando ouvir a tua voz, Senhor. Ah, Deus maravilhoso, coloca nele, Senhor, mais perseverança. Ah, Deus, mais sede, Senhor, de Ti, Pai, em nome de Jesus. Irmão, irmã, busque mais a Deus, ore mais, faça mais. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fortaleça esses também, Pai, que eles entendam, Senhor, que o Senhor não está procurando gente fraca, gente preguiçosa, mas o Senhor está procurando aqueles que realmente têm o coração totalmente entregue a Ti, Senhor, e vão até o fim. Vão te buscar, Senhor, até realmente ouvir a Tua voz, até entender a Tua vontade na vida deles, e vão viver, Senhor, os Teus sonhos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai querido, nós Te agradecemos, Senhor, por cada vida aqui, Senhor, por cada aliança, Deus, fechada essa manhã.